Caros acadêmicos, bem-vindo aí a mais um dos nossos encontros. Meu nome é Alex Vanúbio Mendes, eu sou responsável por essa disciplina de arte e educação. Iremos continuar os nossos estudos e aprofundaremos nossos conhecimentos com os temas propostos em nosso material. Nessa aula, nós trataremos aí sobre a educação musical. Falaremos aí sobre um breve histórico da educação musical no Brasil, a música e o cérebro. Falaremos aí sobre a música e a cultura, né, a música e a criança, que será tema aí do nosso trabalho de conclusão aí dessa disciplina, né, os conceitos e os jogos musicais, os parâmetros sonoros, o som, o silêncio, o ritmo, a pulsação, a altura e a intensidade, assim como os instrumentos musicais e a apreciação musical. O material da plataforma objetiva é acompanhá-los nos estudos dessas temáticas, leia os artigos como preferir, linearmente ou a partir ali de um tópico do seu interesse. Procure conhecê-lo bem, ele será um acompanhante durante a disciplina e desejamos que seja também ao longo das possíveis articulações que você fará em sua realidade profissional. Tenha em mãos papel e caneta, anote tudo que tenha dúvidas, para que posterior, nos fóruns tira dúvidas, que a gente faça ali um novo condensado para que todos se apropriem deste componente. Estarei lá à disposição, basta você se fazer presente. Então vamos lá, vamos começar. A música, ela é estruturada a partir de uma linguagem própria, distinta dos saberes trabalhados ali nas demais disciplinas, que compõem toda a estrutura curricular das escolas de educação básica, em sua grande maioria, centrada na expressão escrita ou na falada. Assim, é um fenômeno humano que, para ser expresso e percebido, necessita de uma formação básica, que propicia ao indivíduo o desenvolvimento auditivo, corporal, cognitivo, técnico, entre outros, necessários para a compreensão, prática e vivência de diversas manifestações musicais que caracterizam nossa sociedade. Como a escola de educação básica é o espaço que deve formar o indivíduo de forma plena para viver e se inserir na sociedade, cabe a ela propiciar o acesso aos diversos saberes que representam e expressam os valores simbólicos, culturais, humanos e éticos do nosso universo social. Por essa perspectiva, a música, como uma importante expressão humana, agregando aspectos culturais e simbólicos particulares dos diferentes contextos em que acontece, deve, junto com os demais conteúdos e disciplinas fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo, compor o leque de possibilidades formativas que constitui a escola. Em face do exposto, buscarei nessa aula informá-lo sobre a história da educação musical, identificando, né, aspectos sociais, políticos e de ordem estética e psicológica no decorrer do processo histórico e as principais tendências pedagógicas que marcaram o ensino da arte aqui no nosso país, né, aqui no Brasil. Dando continuidade, faremos aqui agora o breve histórico da educação musical no Brasil, como mostro para vocês aí, né, nos slides. Caros acadêmicos, a educação musical no Brasil, nas últimas décadas, tem passado ali por significativas transformações, né, que tem se consolidado pela expansão da produção científica e da literatura, principalmente nos cursos de graduação e pós-graduação, né, e nos demais espaços de atuação profissional do educador musical. E agora, com a aprovação da Lei número 11.769/08, que torna o ensino da música obrigatório nas escolas. Nesse sentido, a investigação histórica acerca da escola revela-se como um tema que começou a ser estudado ainda mais recentemente, sendo que a pesquisa histórica relativa à educação musical, ela surgiu há pouco mais de uma década. Faz-se imprescindível destacar, por outro lado, que a história de instituições educacionais vem se tornando deveras presente no cenário da pesquisa em educação no Brasil.
apesar dos obstáculos, né, frente às fontes aí, de uma precária organização, mas antes da chegada dos portugueses, o Brasil já era habitado ali por diferentes povos, chamados de indígenas pelos colonizadores, né, como relata ali os primeiros exploradores europeus da terra recém-descoberta. Esses relatos fazem referência a algumas manifestações musicais da população nativa, como vemos em slide, que tinha em caráter ritualístico, sendo ligado ali aos rituais de magia. Ainda que descrita como melodicamente simples, essa música era dotada de uma sonoridade intensa e de uma cadência rítmica forte e definida. A partir das referências sobre as manifestações musicais das sociedades indígenas, feitas pelos exploradores europeus, que aqui estiveram, é possível supor que esses povos possuíam formas de transmissão de conhecimentos musicais peculiares. Entretanto, o processo de catequização modificou o fazer musical dos indígenas, que passaram a praticar um tipo de música diferente e distante do seu contexto. Sendo assim, foram ensinados a tocar e construir instrumentos musicais europeus. O sistema educacional brasileiro, em geral, e o de artes, incluindo a música em particular, foi influenciado pelos jesuítas. Sua ação se fez sentir praticamente em todo o território brasileiro. As primeiras missões jesuíticas começaram a chegar às terras brasileiras a partir de 1549. E nesse período, referente ao pós-descobrimento, a educação musical brasileira esteve sob a responsabilidade dos jesuítas. Esses missionários vieram dispostos a conquistar novos servos para Deus e encontraram na arte um meio de sensibilizar os indígenas. Acadêmicos, as escolas mantidas pelos jesuítas no Brasil até o século XVIII colonial era valorizada como uma das formas de transmitir os valores e a moral da fé cristã católica, sendo o canto o principal meio de educar musicalmente, e neste sentido era ensinado o canto-chão. Assim, podemos afirmar que, com a chegada dos jesuítas, iniciou-se no Brasil a primeira forma sistematizada de educação musical. A partir do século XVII, a música no Brasil começa a apresentar os primeiros sinais de secularização, ainda mais com o decreto de Marquês de Pombal, expulsando os jesuítas em 1759, desmantelando, assim, todo o sistema colonial do ensino jesuítico, estabelecendo ali o ensino laico, em consonância com o pensamento iluminista, contudo, sem contemplar um novo sistema educacional público. A prosperidade dos minérios nas capitanias de Minas Gerais fez com que lá tivesse início, né, fosse se estabelecida uma sociedade urbana, que passa, assim, a atrair os músicos e a fazer a música sendo ali cada vez mais presente nesses centros urbanos. A chegada da corte, em 1808, provocou grandes mudanças culturais no Brasil. Abertura dos portos, né, navios estrangeiros, a criação de instituições como Biblioteca Nacional, Museu Nacional, a Imprensa Nacional, né, o Real Teatro de São João, né, a criação da Capela Real, a chegada ali de muitos músicos, né, cerca de uns 150, tudo ocorreu nesse período. Já em 1816, criou a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, né, com a vinda da famosa missão artística francesa. Então, ocorreram também ali algumas mudanças na área musical, né, em que essa se deslocou para outros espaços, além das igrejas, chegando a ter os teatros. Porém, na área da educação musical, não se apresentou mudanças, mesmo porque era despercebido essa situação diante desse período, diante desse tempo, né? Diante de toda a conjuntura que se tinha para poder desenvolver esses aspectos, né? Na realidade, o ensino da música no Rio de Janeiro e, consequentemente, no Brasil, era feito até meados do século XIX, em cursos particulares, né, de alguns professores.
padre e compositor José Maurício Nunes Garcia, ele foi professor de música, mestre de capela durante a estadia da família real aqui no Brasil, mas, apesar dessas manifestações isoladas na área da educação musical, né, como a do padre aí já citado, o ensino de música foi oficialmente instituído nas escolas públicas brasileiras somente em 1854, através ali do decreto 1331, de 17 de fevereiro ali desse mesmo ano, né? Então, a gente já percebe aí nesses primeiros bate-papos da gente que a gente tem ali um processo histórico, né, bastante amplo quando se fala disso aqui no nosso país, né, dentro do nosso contexto educacional. Quando a gente chega no século XX, e aí a gente vai lembrar da Semana da Arte Moderna, né, que aconteceu lá em 1922, abriu ali um espaço para uma nova concepção de arte na educação, né, junto com o movimento modernista. Então, pretendia ali operar mudanças na mentalidade artística ali do país. E nesse clima surge ali um novo panorama para o ensino da música, né, que passa ali por grandes transformações. Então, a partir ali de 1920, ocorreram diversas transformações relativas ali ao ensino da música, né? Um fato relevante ali para a educação musical, ele acontece aqui logo em 1923, quando as escolas públicas paulistas passaram a utilizar o método analítico como modelo de musicalização. Então, o método analítico, ele tinha ali como objetivo vincular o aprendizado da música ali à sua prática, cujo ensino da melodia era feito através da repetição de um modelo, geralmente executado ali por um professor. Então, com base nas ideias dos teóricos do movimento denominado ali Escola Nova, na década de 1930, com grande influência do pensamento ali de John Day, os educadores brasileiros protestavam ali por meio de um manifesto contra a educação elitista, né? E pedia ali uma escola para todos, né? Com um modelo ali pedagógico que fosse baseado ali nas recentes descobertas científicas sobre a cognição e a motivação. Acadêmicos, os ideais da Escola Nova, eles impulsionaram ali os educadores brasileiros a realizarem reformas na educação, né? Outro grande avanço, depois aconteceu em 1928, quando foi criada ali uma lei federal que estabeleceu a musicalização para as crianças, né? E criou os jardins de infância com orientação especializada. Então, apesar desse ambiente propício à inovação, né? Nessa mesma época é fundado ali no Rio de Janeiro o Conservatório Brasileiro de Música, né? A exemplo do que já existia em São Paulo, né? Que seria ali o Conservatório Dramático Musical. Então, essas escolas de música, elas seguiam ali fielmente os moldes dos conservatórios europeus e americanos, né, onde se privilegiavam ali o ensino de um instrumento musical, pois durante ali muito tempo entendeu-se que que o ensino da música, né, e o ensino do instrumento eram sinônimos, né? Um marco ali na história da educação musical brasileira foi ali no século XX, né? Ele se deu ali em 1930, quando foi implantado ali o ensino de música, né? A nível nacional ali, né? Dentro desse âmbito nacional ali. Então foi criado ali a Superintendência de Educação Musical e Artística, né? Então, o movimento do canto orfônico ali, ele tomou grande impulso, né? E aí a gente tem nomes, a adesão ali de Vila Lobos, né? Ele tinha ali o objetivo de despertar mesmo ali o civismo, né? A disciplina, a educação artística. Então, assumindo ali um caráter meio que cívico, disciplinador, né? Realizando ali grandes concentrações orfeônicas, né, com a participação de músicos, de professores, de estudantes. Então, dentro desse contexto aí, né, fecundo para a educação musical no Brasil, foi criado ali no ano de 1942 o Conservatório Brasileiro de Conto Orfeônico, né, o CNCO, que surgiu ali na esteira da prática do canto orfeônico, né, que nessa época ali era realizado em praticamente quase todo o território brasileiro.
Então, um objetivo importante ali dessa instituição seria a de formar professores capacitados a ministrar essa matéria aí, né, constituindo ali de uma notável realização ali a favor do ensino da música. Então, nesse sentido, durante a existência do SEMA, né, a educação musical nas escolas regulares, percebeu-se ali um extraordinário impulso durante o governo de Vargas, né? Então, nesse período ali, o canto orfeônico, né, ele tornou-se obrigatório nas escolas públicas do Rio de Janeiro, através ali de um decreto que foi promulgado ali pelo presidente Getúlio Vargas. Então, foram criados ali nessa época os cursos de pedagogia musical, de canto orfeônico, né, o orfeão dos professores do Distrito Federal. Então, além disso, ali eram realizadas grandes concentrações musicais ali nos estádios de futebol, né, com o objetivo de formar ali plateias que pudessem apreciar toda essa obra, né, ali musical ali de canto, de coral e tudo aquilo ali da qual era ser apresentado, né, para aquela situação. Então, como a gente já viu anteriormente, o ensino de artes nas escolas do Brasil passa ali por um importante momento histórico, né? A gente viu isso no decorrer aí do encontro 1 e do encontro 2 da gente. Então, a gente teve ali como marco principal, a gente considera aí como algo bastante importante, a Lei 11.769, né, de agosto de 2008. Porque ela dispõe, né, na realidade, é porque ela dispõe ali da obrigatoriedade do ensino de música na educação básica, né, dentro dos parágrafos, né, da 9394. Então, passou ali a vigorar, né, em um dos seus parágrafos, no inciso 6º, o seguinte texto, que a música, ela deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular do que se trata, né? E no seu inciso 2º, né, desta forma, notamos mudanças importantes para o ensino das artes aí na educação básica, que nos fez refletir sobre essas estruturas, né, para a implementação ali do ensino de música neste contexto escolar, e acabamos questionando sobre o processo de qualificação dos professores, né? Na realidade, qual o perfil do profissional destinado a ministrar as aulas de música, né? E sobre o que ensinar em música, né? Que música é essa que a gente que queremos, né? Que precisamos no dia a dia das escolas, né? Então, a gente precisa entender essas questões teóricas, né? Que envolvem o ensino de música, a sua importância ali para o desenvolvimento do cérebro, né? Implicando ali no aprimoramento de importantes funções cognitivas e emocionais. Então, a gente precisa discutir sobre o conceito de música ali como cultura, né, como relação ali dentro de uma sociedade, precisamos reconhecer, né, entender ali algumas atividades musicais práticas, né, com esses conceitos básicos que a gente acaba tendo ali que tratar dentro de uma sala de aula, né? Então, a música, ela nos conduz ali, né, ao amando ali de nossas emoções, né? Então, é através da música mesmo que podemos nos ser induzidos ali a comprar algo, né, a nos comportarmos ali de determinada maneira, né, a nos identificarmos ali com um determinado grupo social, né? Ou ela pode também nos trazer à tona lembranças guardadas até mesmo ali no nosso subconsciente. Então, segundo Santos, em 2007, alguns tipos de música nos levam à depressão, à nostalgia, outros nos levam ali a dançar, a mover o nosso corpo instintivamente, né? Mas o poder da música, ele vai muito além do que podemos imaginar, né? Estimulando ali mais áreas ali dentro do nosso cérebro, né? Do que a linguagem, né? A música, ela se afirma ali cada vez mais como uma parte indispensável para o amplo desenvolvimento ali do ser humano. Então, nas esferas cognitivas, e intrapessoais, motoras, sensoriais e emocionais. Então, caros acadêmicos, né, desta forma, e a música, ela pode ser considerada mais do que um mero entretenimento, né? Ela pode ser encarada ali como um excelente exercício mental, ou seja, uma eficiente ferramenta para o desenvolvimento do cérebro e da inteligência. Entre os teóricos que estudaram as relações entre a música e o desenvolvimento do cérebro, podemos destacar Oswald Gardner,
né, que é autor da teoria das inteligências múltiplas, né, então Gardner, ele afirma cada pessoa é dotada ali de múltiplas inteligências e que podem ser essas desenvolvidas de acordo com as tendências pessoais ali de cada um. Né? Em um dos seus estudos, ele apresenta diversos conceitos de inteligências e demonstra que cada uma dessas múltiplas inteligências estão relacionadas ao desenvolvimento humano. Então, nós estamos falando da inteligência linguística, da inteligência musical, da inteligência lógica e matemática, da inteligência espacial, da inteligência sinestésica e da inteligência interpessoal e intrapessoal. O autor, ele afirma que as inteligências, elas trabalham, né, de forma combinada na realização das mais diversas tarefas, né, como, por exemplo, na execução ali de um instrumento musical. O indivíduo, ele acaba estimulando ali várias áreas ali do cérebro, né? E desenvolvendo também diversas potencialidades. Gardner, ele também trata ali dentro do seu livro sobre o desenvolvimento das inteligências ainda na infância, devido às estruturas orgânicas do cérebro que predispõem ali ao aprendizado, né? E desenvolvimento de habilidades específicas nesta fase da vida. O que reforça ainda mais a importância de se desenvolver a musicalidade no indivíduo ainda na fase infantil, né? Ainda na fase de criança. Caros acadêmicos, dando continuidade aí ao nosso tema, ouvir música faz parte do dia a dia de todos nós. Né? Ela dá identidade ao grupo social, né? Ajuda a moldar atitudes, comportamentos. Mas de que tipo de música a gente fala? Sertaneja, clássica, folclórica, técnica, pagode, enfim, né, as outras tantas que existem, né? Música das maneiras mais variadas possíveis, às vezes raras, né, estranhas ali aos nossos ouvidos, porém comuns e familiares ali aos ouvidos dos outros. A música, ela está em toda parte, permeando ali todos os espaços do nosso cotidiano, dominando ali as rádios, as emissoras de televisão, né, onde todos nos tornamos ali grandes receptores, ouvindo tudo passivamente e, na maioria das vezes, sem o direito de escolher, né, o que realmente queremos ouvir. Né? Pensando em música como cultura, devemos citar um dos nomes mais importantes nesse contexto, o antropólogo Alain Merian, né? Ele é considerado um dos principais nomes do campo da etnomusicologia, né? Centralizando ali seus estudos no ensino da música como cultura. Merian, ele afirmava que a música não se dissocia da cultura e, ao mesmo tempo, ela é determinada pela cultura. Então, desta forma, podemos perceber, né, novas funções para a educação musical, inclusive como ferramentas ali de formação de valores associada ao ensino da música como cultura. Sendo assim, acadêmicos, percebemos a necessidade dos alunos irem além da escuta passiva, desenvolvendo atividades de educação musical que promovam o desenvolvimento de habilidades específicas adquiridas no estudo da música. Além do desenvolvimento da percepção musical, do senso crítico e estético, enfim, promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Acadêmicos, é preciso, através de atividades interativas, propiciar o acesso a diversos tipos de manifestações musicais, indo além dos estilos musicais que a mídia e os meios de comunicação em massas oferecem, buscando ali um contexto cultural local, valorizando a música instrumental, as manifestações musicais populares, objetivando ali, desta forma, ampliar o universo musical dos alunos, dando novas referências ali para sua formação, de modo ali cultural. Caros acadêmicos, como mostro aí em slides, para a criança, a música ela é algo muito natural, né? Desde as cantigas de niná, ali, aos primeiros gestos das danças, né? A criança ela reage espontaneamente à música, né? Desenvolvendo ali
percepção auditiva, né, o gesto, o ritmo, né? Então, por meio da musicalização infantil, é possível, além de desenvolver o gosto pela música, o desenvolvimento de aspectos essenciais ali para a criança, como a concentração, a coordenação motora, a sociabilização, a acuidade auditiva, o respeito a si próprio e ao grupo, né? Então, a disciplina pessoal, ela despreza, né, ali cria ali uma destreza do raciocínio, né, de todo um equilíbrio emocional associado aí, né, a essa disciplinaridade pessoal que a música traz, né. Agora, entre tantas qualidades essenciais do desenvolvimento do indivíduo, mas precisamos estar muito atento à metodologia que é empregada no ensino da música, né, transmitindo ali o conteúdo de forma muito lúdica, né, muito alegre, muito vibrante, de acordo ali com que cada faixa etária, né, que está sendo trabalhada, e assim a gente consiga formar ouvintes mais sensíveis, né, e críticos ali ao fenômeno musical. Então, para trabalharmos com a música em sala de aula, consideramos importante, assim, conhecer algumas qualidades essenciais do som, ou seja, alguns parâmetros sonoros que constituem o material básico para a construção de uma obra musical. Por exemplo, o timbre, né, a questão da altura, o grave, o médio, o agudo, a duração, né, do som ou do silêncio, a intensidade. O que é som? Som é vibração, é tudo que soa, né? Então, é a vibração de um material qualquer em contato com o ar, propagado ali em forma de ondas e interpretado pelo cérebro como informação cognitiva. Tudo que ouvimos é vibração, ou seja, som. Cada tipo de vibração se caracteriza ali por sua fonte, né, que permite ali ao cérebro identificar a origem do som, dando a ele uma identidade, a qual chamamos de timbre. Outro parâmetro sonoro importante é a duração do som, ou seja, combinando ali sons e silêncio, emitindo sons curtos e mais longos. Então, com a combinação entre o som, o ritmo, né, está ali presente em nossas vidas por todos os lados. Porque ele está relacionado ali à frequência de uma determinada repetição, né? A conjunto de batidas que são combinadas, né, determinadas ali e repetidas. Então, o bater do coração, o andar, né, a cadência da fala, a batida do instrumento musical, são exemplos claros de ritmos ali do nosso dia a dia. O ritmo está diretamente ligado à dança e o movimento do corpo. Sendo assim, a partir do estudo do ritmo, é possível desenvolver importantes aspectos da coordenação motora, autocontrole, disciplina e expressão corporal. Para o desenvolvimento do ritmo, é importante compreendermos o conceito genérico de pulsação musical, ou seja, a pulsação compreendida como conjunto de batidas regulares em repetição, sempre iguais e constantes. Trabalhar a pulsação com as crianças pode ser considerado uma das formas mais simples de se aprender e compreender o conceito de ritmo, utilizando o corpo, batendo palmas, imitando sons com a voz, cantando, né, ou utilizando instrumentos musicais. Acadêmicos, além disso, o ritmo, ele é um aspecto da música determinante para a definição de gêneros e estilos musicais. Por meio da audição, tendo o ritmo como foco principal, é possível ampliar o repertório dos alunos, analisando os aspectos de cada ritmo relacionado ao seu contexto cultural. Como, por exemplo, o samba carioca, o catope em Montes Claros, o frevo no Nordeste, a música erudita na Europa. Então, o conceito de altura, né, quando se refere ali aos parâmetros musicais, está ali associado à frequência do som, ou seja, se ele é mais grave, né, se tem ali uma frequência mais baixa ou mais aguda, né, quando tem uma frequência mais baixa. Então, de acordo com a fonte sonora, ou seja, o corpo responsável pela origem do som, é possível se obter padrões mais agudos ou mais graves. Instrumentos maiores tendem a emitir frequências mais graves, os menores, frequências mais agudas. Muitos dos instrumentos fabricados para o ensino de música nas escolas se dão, né, de caráter estritamente lúdico. Eles vão servir ali para aproximar os alunos do universo dos instrumentos musicais de forma livre, né, intuitiva,
No entanto, esses instrumentos feitos com materiais alternativos e de baixo custo possibilitam ali a análise e experiência da produção do som e do conhecimento dos parâmetros sonoros, né, que é o timbre, a altura, a duração, a intensidade. Então, para a faixa etária específica da educação infantil, torna-se mais difícil lidar com certos tipos ali de materiais que podem pôr em risco a segurança das crianças, o que não impede o professor de produzir os instrumentos, né, desenvolvendo inclusive ali atividades plásticas, né, ao pintá-los, ao decorá-los. Então, devemos tomar cuidado com os instrumentos que tenham ali como material peças pequenas, como tampa de garrafa, que porventura ali podem se soltar grãos em geral, tintas que podem ser tóxicas, né, ou algum material cortante. Devemos ficar atento também ao volume sonoro obtido com esses instrumentos. Determinados materiais emitem sons com frequências muito fortes, que podem causar até mesmo lesões no tímpano, levando à surdez. O mesmo pode acontecer com audições em volume alto nos momentos de apreciação musical ou em outros momentos de vivências musicais do seu espaço escolar. O conhecimento dos instrumentos musicais existem também, e é importante através de exemplos concretos ali, de como levar o instrumento e executá-los na sala de aula, e até mesmo mostrando-lhes em fotos, vídeos, e pedindo aos alunos que façam desenhos, colagens, esculturas, né? Ou imitem, ou que emitem ali sons, né? Ou uma forma de tocar aquele instrumento de maneira especial. Neste momento, podem ser trabalhados ali aspectos importantes da história da música e, consequentemente, da história dos instrumentos musicais, bem com os instrumentos em mãos, é possível que a gente desenvolva ali uma série de atividades musicais em sala de aula, com a formação ali de um grupo musical para poder executar músicas bem simples do repertório ali que é da turma, né? Então, os instrumentos, eles podem ser utilizados de forma básica, explorando ali elementos como a intensidade, o ritmo, e ainda desenvolver jogos e brincadeiras musicais, né? Tocando mais forte, mais fraco, mais lento ou mais rápido, mantendo as batidas na mesma velocidade. Por meio dos instrumentos musicais produzidos pelos alunos, podem ser feitas ilustrações musicais de histórias musicalizadas, né? Acompanhando ali de repertório, uma série de outras atividades musicais. Como já foi dito, muitas das vezes não temos o direito de escolher o que ouvir. Os meios de comunicação em massa, as novas tecnologias da informação, nos colocam ali o tempo todo num mundo cheio de sons que quebram fronteiras, atravessam barreiras e chegam ali aos nossos ouvidos sem pedir licença. É papel do educador musical oferecer aos alunos a oportunidade de conhecer a diversidade musical existente em diversas culturas, indo além daquilo que as fontes convencionais oferecem. É importante traçar um diálogo entre o repertório musical conhecido pelas crianças e outros repertórios menos conhecidos, buscando conhecer criticamente diversas manifestações culturais, aumentando nossas opções de escolha sobre o que realmente queremos ouvir. Como vimos anteriormente, a música não se dissocia da cultura, né? E, ao mesmo tempo, ela é determinada pela cultura, né? E, desta forma, é importante darmos espaço ali para as atividades musicais em diversos níveis, né? Estabelecendo ali uma relação crítica com o ouvir musical, proporcionando um contato com essa arte de forma sistematizada e interativa para, assim, estimular a descoberta da música em seus mais variados acadêmicos. Segundo Antunes, em 2006, a educação musical vê-se diante de um desafio que, sem dúvida, apresenta-se como primordial para uma prática efetiva e consistente do ensino da música. Então, pessoal, para finalizar, é preciso promover de modo mais dramático, né, uma educação musical de qualidade para a escola do ensino fundamental. Nessa realidade, os professores da educação básica determinam seu papel de mediadores e introdutores da educação musical no espaço escolar. E assim, finalizamos nossa aula número 4, né? Volte em seu caderno didático, analise as situações propostas
e participe dos fóruns avaliativos, e bem como do nosso Tira Dúvidas na plataforma de apoio EAD do nosso curso. Grande abraço, foi um prazer contribuir com a formação de vocês, desejo sucesso nesta caminhada de vocês rumo à vitória. Até breve.